Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática do Enem para você ter sucesso esse ano. Vamos lá? Hoje o problema é sobre grandezas proporcionais, os tipos de grandeza e como elas podem se relacionar. Vamos lá? De acordo com a lei universal de gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Ou seja, a força F é uma constante k que multiplica m sobre r ao quadrado. No caso, força F e massa são diretamente proporcionais, como disse no texto, e a força F e o raio, o quadrado do raio, são grandezas inversamente proporcionais. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto, de coordenadas M e R, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação, qual delas vai ser a nossa resposta. Bem, vamos lá. É simplesmente um exercício de analisarmos o comportamento de duas grandezas e como elas estão representadas aqui nesse gráfico, relacionando, então, essas grandezas através da informação expressa no gráfico. Os eixos aqui do gráfico representam na abscissa a massa e na ordenada o raio. E aí nós sabemos que, por exemplo, da interpretação deste gráfico, o satélite A e o satélite B, eles têm a mesma coordenada y, projeção y é a mesma, ou seja, eles têm o mesmo raio, tanto o objeto A quanto o objeto B. Já os objetos A e C, eles têm a mesma projeção em relação ao eixo X, então eles têm a mesma massa. Os dois satélites possuem a mesma massa, certo? Então nós vamos tentar fazer algumas comparações. Primeiro, os dois satélites A e B, sabendo que eles têm o mesmo raio, eles apresentam ainda comparativamente massas diferentes, porque o satélite A tem uma projeção de massa A e o satélite B tem uma projeção de massa B. O que a gente pode inferir sobre isso? Que a massa B é maior que a massa A, porque a gente sabe que o eixo das abscissas ali ele é de ordem crescente. Então, a massa B, com certeza, é maior que a massa A. E o que isso implica na análise do tipo de grandeza? Como nós sabemos que a massa é diretamente proporcional à força, então dá para já inferir que quem possui maior massa vai ter uma maior força gravitacional exercida sobre ele. Então, nesse caso, como a massa de B é maior que a massa de A, a gente já pode inferir que a força gravitacional sobre o satélite B vai ser maior do que a força gravitacional exercida sobre o satélite A. Daqui, força B tem que ser maior que a força A, que a gente já pode dizer. No item A, força B está maior que força A, lendo aqui de trás para frente. Na letra B, a força A e a força B estão indicadas como de mesmo módulo. Então, aqui a gente já pode excluir essa alternativa B, porque isso não vai acontecer. A força em B é maior que a força em A. Na letra C, força B maior que A, na D, a B maior que A, e na E, a força B também está maior que A. Então, todos os outros itens estariam, pelo menos, coerentes de acordo com a análise somente da massa. Agora, vamos analisar o que acontece em relação aos raios. Dá para a gente comparar o satélite A com o satélite C, porque o satélite A tem a sua coordenada y, que seria o raio de A essa altura, determinado sobre o eixo, e o satélite C tem um raio C que é maior que o raio A, com certeza, porque, da mesma forma, o eixo Y ele é crescente no sentido vertical. Então, dá para inferir ali com certeza que o raio C é maior que o raio A. E se o raio C é maior que o raio A, nós podemos fazer a análise das forças. Agora, nós só temos que tomar um cuidado. Tudo bem que lá no texto, o raio, na forma, o raio é elevado ao quadrado, mas aqui, como o raio é maior que 1 elevado ao quadrado, ele, na verdade, vai ser maior ainda do que a relação do raio linear.
Mas como força e raio são grandezas inversamente proporcionais, é preciso tomar o cuidado de que quem tem o maior raio, na verdade, vai ter uma menor força sendo exercida sobre ele. Então, é preciso comparar aqui e ter garantia de que a força sobre C vai ser menor que a força sobre A. A inferência aqui feita é essa, a partir da análise de que elas são grandezas inversamente proporcionais. Significa que ao aumentar uma, a outra vai diminuir de intensidade, certo? Então, se a força C é menor que a força A, vamos analisar de novo onde isso pode acontecer. A letra A diz que a força C é igual à força A, então também já vamos excluir. Na letra C, a força A está menor que a B, que já era uma parte coerente, e a B está menor que a C. Né? O que a gente pode inferir aqui é que como a força C está maior que a força A, né? Se A é menor que B e B é menor que C, é porque a A é menor que a C. E no caso aqui, a nossa força A é maior que a força C. Então, a C também a gente pode excluir. No item D, força A menor que a força C, na verdade é o contrário, a força A vai ser maior que a força C. E aí sim, na letra E, nós temos a força C menor que a A e a A menor que a B. E essa sim vai ser a relação correta entre as relações dos elementos apresentados, certo? Espero que vocês estejam compreendendo, aprendendo e gostando. Nós estamos já chegando na reta final do Enem. E aí, muita torcida para que todo mundo tenha sucesso, certo? Um abraço, até mais!